Quantas oportunidades profissionais, relacionamentos, negócios você já perdeu porque não teve uma comunicação eficiente? Eu já perdi, você provavelmente já tenha perdido, e hoje eu vou te dar 10 dicas, 10 princípios fundamentais para que você tenha uma comunicação impactante, uma comunicação eficiente, que seja útil inclusive para a sua carreira profissional dentro e fora do mercado financeiro. Eu sou Matheus Miller, assessor de investimento e sócio aqui no Meu Manual do Mercado, e tenho estudado há alguns anos sobre comunicação, de como esse tema pode ser importantíssimo para a nossa carreira profissional, inclusive dentro do mercado financeiro. Então vem comigo hoje que você vai sair desse vídeo falando como nunca imaginou. E antes de seguir para o conteúdo, já vai se inscrevendo no nosso canal, ativando a notificação para não perder nenhum conteúdo e curta também o nosso vídeo. Primeira dica, ouça bons comunicadores. É importantíssimo para você que quer falar bem. Se você não escuta bons comunicadores, você não vai ter ponto de referência para aprender a se comunicar bem. Uma pessoa que tem uma excelente oratória, uma excelente retórica, é uma pessoa que escuta bons comunicadores. E aqui eu não quero apenas me referir a escutar jornalistas ou escutar palestras, isso também é útil para a nossa comunicação, mas especialmente prestar atenção em pessoas que você admira e que estão inseridas no seu dia a dia. Se inspire nessas pessoas, observe os trejeitos dessa pessoa e aplique a sua vida, obviamente que mantendo a sua identidade. E a segunda dica é: construa uma linha de raciocínio. E aqui eu não estou me referindo novamente apenas a uma palestra, a uma apresentação, a uma reunião que você vai fazer com o seu cliente, mas as conversas informais também. É muito agradável ouvir pessoas que têm início, meio e fim em suas falas. Terceiro, e esse está muito vinculado ao segundo ponto, tenha objetividade. Uma pessoa que constrói bem os seus argumentos, que fala com início, meio e fim, que evita a prolixidade, que tenta ser objetivo e direto em sua comunicação, é alguém que consegue ter sempre a atenção do seu ouvinte. Então, construa bem a sua linha de raciocínio e seja objetivamente claro. E a quarta dica é: tenha certeza e profundidade nos seus argumentos. Se você está falando um dado, se você está trazendo informação nova para aquela pessoa que você está conversando, mais uma vez, numa palestra, numa reunião, numa apresentação, numa conversa informal, tratando de algum assunto com o seu cliente, traga fundamentos claros, fundamentos exatos do que você está falando. É muito ruim se comunicar com alguém que o tempo todo a gente tem a sensação de que ela está dando dados que não existem, que ela está de fato se utilizando de algum sofismo para poder se comunicar com você. Isso traz insegurança também para o ouvinte. Se eu estou o tempo todo passando aqui argumentos que não são provados, que não conseguem ter substância fundamentada, como é que eu vou ter a credibilidade do meu ouvinte? Então, tenha sempre argumentos exatos. Fale com certeza o que você está falando. 5. Seja claro. Se você não tem uma comunicação clara, dificilmente você vai conseguir a atenção das pessoas. Imagine que você está numa reunião com um cliente e você acaba o tempo todo falando de termos técnicos, você está sempre se referindo ao assunto com palavras e formas de pensar um pouco avançadas ou talvez até meio que incompreensivas. Você pode achar estranho, mas isso é muito praticado pelas pessoas. Me parece, eu tenho a impressão de que algumas pessoas elas querem ser mal compreendidas de fato, com medo talvez até de não ter a profundidade nos argumentos. E olha, ser claro não tem nada a ver com ser raso, com não ter argumentos profundos, com não ter desenvolvimento teórico do que você está falando. Ser claro diz respeito a como nós comunicamos a nossa linguagem às pessoas que estão nos ouvindo. 6. E essa pode ser até uma estratégia para você ser mais claro em sua comunicação. Ilustre. Tente elucidar o que você está falando com histórias. Aqui eu me refiro mais uma vez a você estar atendendo um cliente. Imagine que você quer explicar sobre uma carteira de investimento, você acaba usando um time de futebol para explicar sobre ativos mais defensivos, ativos mais atacantes. E você consegue talvez desenhar, trazer a imagem, trazer aquela ideia visual, trazer tangibilidade ao seu argumento. 7. Crie conexões
com o seu público. Aqui eu não me refiro apenas, mais uma vez, a uma palestra. Imagine que você está numa entrevista de emprego, você está sendo entrevistado por outro ser humano, uma pessoa que tem suas bagagens emocionais, que tem suas preferências, que tem seus gostos, que tem um nome, que tem interesses pessoais, e você pode se conectar com essa pessoa, ainda que você não esteja no controle daquela conversa, tratando aqui de uma reunião. Mas o fato é, bons comunicadores, eles se conectam com a sua audiência. Então eles tentam buscar formas de se conectar com a individualidade das pessoas que estão nos ouvindo. Talvez um exemplo interessante é você chamar a pessoa pelo nome, você fazer comentários sem ser bajulador, mas comentários que conectem os seus gostos pessoais ao gosto daquele indivíduo. Isso vai criando conexões com o seu público a ponto deles credibilizarem completamente a sua atenção a você. 8, e talvez essa seja mais uma forma de você se conectar com o seu público, é saboreie bem as palavras. Vocabulário intencional. Tenha bons sinônimos da manga, se utilize de palavras que possam tocar as emoções das pessoas, não sendo maldoso, apelando para o emocionalismo, mas se utilizando bem das palavras. Imagine, você tem aqui o site, por exemplo, sinônimos.com. Você pode pesquisar várias palavras que são sinônimos das palavras que você está falando. E isso pode ser útil, se tratando de vocabulário, dentro de uma reunião, dentro de uma conversa. É sempre interessante conversar com alguém que tem um vocabulário sempre novo, que tem um vocabulário que agregue valor às pessoas. Isso não é a mesma coisa de ser verborrágico. Existe um problema de comunicação, e os comunicadores, os teóricos desse assunto discutem bastante, que são as pessoas que se utilizam de verborragia, de palavras soltas aleatoriamente para impressionar o seu público. O caso de alguém que saboreia bem as palavras não é esse. É alguém que está criando conexões com o seu público, criando conexões emocionais com a sua audiência. 9, e esse talvez seja um dos pontos mais deixados de lado pelas pessoas que querem falar, que querem se comunicar de maneira que as pessoas queiram ouvir. Use bem a sua voz. Tem pelo menos 4 elementos: entonação, ênfase, impostação e respiração. Então, respire bem quando você estiver falando. Se utilize da sua respiração como favorável ao que você está falando. Então respire bem, oxigene seu cérebro, pense bem no que você está falando. O silêncio enquanto você respira também é útil para a sua comunicação. A impostação de voz, por sua vez, ela já se refere à maneira como eu utilizo a minha voz. Você talvez conheça pessoas que têm uma voz nasal e fala mais aqui em cima. Outras pessoas já falam mais aqui na garganta e outras já puxam a voz um pouco mais para o peito. Pessoas que são ouvidas, pense aqui nos grandes comunicadores do país, pessoas que conseguiram se utilizar da comunicação, mesmo que não trabalhe diretamente com comunicação, mas que tenha uma boa oratória, elas são pessoas que trazem a sua voz para o peito, trazem emoção para a sua voz. E a impostação tem muito a ver com a entonação. Diz respeito ao volume, a forma como eu dou ênfase, já entra no 4º ponto, ao que eu estou falando. Imagine que eu dei uma notícia triste aqui, sorrindo ou com muita ênfase, ou que eu dei uma notícia feliz com a cara fechada. A sua voz precisa acompanhar o que você está falando. E aí, pegando o gancho, eu quero falar já sobre a 10ª dica, o 10º princípio fundamental para se comunicar de maneira efetiva, é a maneira como o seu corpo representa o que você está falando. Postura corporal, a sua própria imagem pessoal, a maneira como você cria impressão nas pessoas também é muito aliado à sua comunicação. Imagine que eu estivesse o tempo todo falando assim com você ou sem postura, mas se eu falo com uma postura corporal, eu mostro a você que eu estou falando com autoridade, porque eu estudei o assunto, eu estudei o que eu estou comunicando para você. E isso traz a minha linguagem corporal, fala para vocês alguma coisa. Uma pesquisa americana revela que somente 7% do nosso discurso é composto por efetividade de palavras. O resto é a como nós nos comportamos. Se esse dado mostra isso, o nosso corpo tem uma certa importância dentro da nossa comunicação. Tem até uma ciência chamada linguagem corporal. Então, a maneira como você gesticula, a maneira como você ilustra até com as suas mãos, a sua postura corporal, a sua roupa, também se comunica com a sua audiência. Então, se você é profissional que quer trabalhar no mercado financeiro, ou talvez até você que vem de área de atuação profissional, de outro nicho, você também possa utilizar essas dicas para a sua carreira, para a sua vida, para os seus relacionamentos, aproveitando efetivamente a comunicação como aliada de seu sucesso. Então, concluindo essas 10 dicas importantíssimas para a nossa comunicação,
Se você quer ouvir mais sobre comunicação, ouvir mais sobre oratória, sobre retórica, ou até mesmo como construir uma reunião com o seu cliente, coloque aqui nos comentários que a gente vai gravar vídeos sobre isso também para atender o seu pedido. Se inscreve no nosso canal para ajudar a família, curte o nosso vídeo se você está gostando do nosso conteúdo e é isso aí.